Boa tarde, meus irmãos. Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui, com muita alegria. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas colocam a organização a qual elas pertencem acima de qualquer coisa nessa vida. Elas se dizem testemunha de Jeová, mas desprezam o próprio Jeová por dizer que não são filhos de Jeová. Já pensou? Elas são testemunhas de Jeová e não são filhos de Jeová. Diz que são apenas amigos de Jeová. Né? E que filhos de Jeová são só os ungidos. E que quando Jesus se refere aos seus seguidores como filhos de Deus, né, ele está falando de um seleto número limitado de 144 mil, que foi revelado perto do ano 100, quando Jesus revelou ao apóstolo João. Mas agora eu pergunto, será que isso é verdade? Vamos deixar que a Bíblia nos esclareça isso. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver o que Jesus diz a respeito dos filhos de Deus. Veja, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Jesus diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Os que creem no seu nome. Então veja que vamos analisar esse texto aqui, deixar com bastante clareza aqui esse texto. Então aqui diz que todos quanto receberam Jesus, foram feitos filhos de Deus. Aqui não falou 144 mil, aqui não falou só os ungidos, aqui falou todos quanto receberam Jesus. Deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Agora, se for analisar bem aqui, os supostos ungidos, aqueles que dizem que são os únicos filhos de Deus, eles não encaixam nesse texto aqui. Não encaixam primeiramente porque eles não receberam Jesus como Salvador. Ao contrário, eles estão querendo puxar o tapete de Jesus Cristo e assumir o lugar de Jesus, né? E eles não creem no nome de Jesus. Tanto é que o nome de Jesus na organização das Testemunhas de Jeová só serve para terminar a oração. Então, se for analisar bem aqui, esse texto, ele não encaixa, ele não combina com os supostos ungidos, né? Então, veja que há uma incoerência muito grande nesse aspecto aí. Aqui não diz que todos... Aqui não diz a quantidade, né? Aqui não fala de quantidade de pessoas, né? Aqui diz que todos os que exercer fé no Filho de Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, são feitos filhos de Deus. Aqui, conforme eu mostrei aqui, os ungidos não encaixam nesse aspecto aqui. Eles também desprezam a Jesus como mediador do novo pacto. Eles não consideram Jesus o mediador do novo pacto. O mediador do novo pacto para as testemunhas de Jeová é o corpo governante. Eles até querem demitir Jesus e colocar o corpo governante no lugar de Jesus. Veja que a incoerência deles. Naquela Bíblia falsa que eles usam, aquela Bíblia de capa cinza, aquela que tudo nela ali é falsificado, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, eles colocaram lá que o corpo governante são substitutos de Cristo. Que o corpo governante são os substitutos de Cristo, como se Cristo tivesse um substituto. Agora eu pergunto, o corpo governante morreu na cruz? O corpo governante deu a sua vida para salvar a humanidade? Eu acho que não, né? Então não tem fundamento. Eles chegam ao cúmulo de dizer, veja a incoerência das testemunhas de Jeová.
desse corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles chegam ao cúmulo de dizer que a pregação das boas novas é mais importante do que o sacrifício resgatador de Cristo, de Jesus Cristo. Agora eu pergunto, se é que as boas novas são mais importantes do que o sacrifício de Cristo, eu pergunto para eles, se as boas novas são mais importantes, se não fosse o sacrifício de Cristo, que boas novas que eles iam pregar? O que é que eles tinham para pregar, né? Então talvez eles teriam para pregar o farisaísmo que eles praticam, né? Que eles praticam regras farisaicas, então talvez eles teriam para pregar esse farisaísmo, né? Então talvez seja isso. Agora veja o quanto que a Bíblia enfatiza a importância da gente amar a Jesus Cristo. Veja que 2 Pedro, presta atenção, TJs, confira aí, ó, se você não conhece esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: a Jesus seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Jesus seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja aqui. Agora veja que outro texto que vocês também precisam de aprender, que talvez você não conheça esse texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Vocês por acaso já leram esse texto? Né? Eles não consideram o Espírito Santo como o Consolador enviado por Cristo. Veja que eles não consideram. Uma vez que eles tiraram o Espírito Santo do seu batismo, colocando a organização no lugar do Espírito Santo. As TJs não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus mandou que fizessem. Está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19. Veja a seriedade dessa atitude das Testemunhas de Jeová. Isso sabe que nome que dá isso que eles fizeram? Pecado contra o Espírito Santo. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Tirar o Espírito Santo do batismo. Agora veja o que Jesus diz a respeito disso em Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Aqui Jesus disse assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Presta atenção mais uma vez no versículo 31. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então veja que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Que diz assim: se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Então veja que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. E aí, TJs? Tire suas próprias conclusões, né? As TJs desprezam a própria família por causa da organização e seu corpo governante. Eles têm capacidade de desprezar a própria família, pois colocam filhos para fora de casa, filhos abandonam pai e mãe, irmãos abandonam irmãos, assim por diante. Mas veja o contraste, né? Veja em contrapartida, o valor que Deus dá à família. Vamos ver, eles não têm consideração com a família, né? Agora vamos ver o que Deus fala a respeito da família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que Deus diz a respeito da família.
1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo. De 5, 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. É pior do que descrente. Então, aqui, o apóstolo Paulo mostrou para nós aqui que a pessoa que abandona a família, a pessoa que não cuida da família, tem negado a fé. É pior do que descrente. Então, as testemunhas de Jeová, com essa mania de obedecer ao corpo governante e abandonar sua própria família, eles são pior do que alguém sem fé. Aqui está falando em cuidar em todos os aspectos. São pior do que alguém sem fé. Então é isso aí. As TJs desrespeitam princípios básicos da palavra de Deus. Tudo para obedecer o corpo governante. Agora eu pergunto para as TJs: o corpo governante vai salvar vocês? Vocês têm esperança que o corpo governante vai salvar vocês? Acorda! Eles não salvam nem eles. Eles não têm capacidade de salvar nem eles. Se eles quiserem se salvar, eles têm que deixar a prepotência, a arrogância de lado e submeter à vontade de Jesus Cristo, né? Se eles quiserem se salvar, né? Então, assim, só assim eles poderão ser salvos. Então, eles têm que submeter à vontade de Jesus Cristo, o que até hoje eles não fizeram. Então, se eles não submeter à vontade de Jesus Cristo, se eles não deixarem essa arrogância de lado e não entender que Jesus Cristo é nosso mediador, que só através de Jesus Cristo nós podemos salvar, achar que eles são a salvação, eles não vão se salvar e vocês que estão seguindo a eles também não.